Você já disse alguma frase sem pensar e depois sentiu que aquilo carregava um peso estranho, como se não fosse só um desabafo, mas um sinal? Porque existem frases que parecem comuns, mas que, na verdade, revelam algo profundo sobre quem você é no mundo espiritual. E hoje você vai descobrir se já falou alguma delas sem perceber. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo no começo. Esse vídeo não é para qualquer pessoa. Muita gente vai começar a assistir, mas nem todos vão conseguir chegar até o final. Porque certas verdades só são suportadas por quem realmente foi tocado por Deus. Só os escolhidos permanecem quando a mensagem confronta, revela e desperta. Então, se você sentir que esse vídeo está falando diretamente com você, preste atenção, porque isso pode ser um sinal de que Deus quer te mostrar algo que estava escondido há muito tempo. Talvez, durante anos, você tenha achado que certas frases que saíam da sua boca eram apenas cansaço, confusão ou tristeza. Mas a verdade é que muitas vezes a alma deixa pistas antes mesmo de a mente entender o que Deus está fazendo. Frases como: "Eu sinto que não pertenço a este lugar. Tem alguma coisa diferente em mim. Eu não sei explicar, mas sinto que Deus está me chamando." Talvez você já tenha dito algo assim. E talvez isso não tenha sido fraqueza, mas um código espiritual, uma marca de que existe um chamado sobre a sua vida. Hoje eu vou te revelar 9 frases que podem identificar um escolhido de Deus. E já te adianto, a última é uma das mais fortes de todas. Porque ela revela que, mesmo nos seus dias mais difíceis, havia algo sustentando você por dentro. Então fica comigo até o final, porque o que parece apenas um vídeo pode acabar sendo a confirmação que a sua alma precisava. E eu quero te pedir algo agora. Escreve aqui nos comentários: "Senhor, revela se eu sou um dos teus escolhidos." Escreve isso agora, porque essa mensagem pode não ter chegado até você por acaso. Respira fundo, silencia o coração e vamos começar. Primeira frase dos escolhidos: "Eu sinto que não pertenço a este lugar." Deixa eu te fazer uma pergunta e responde com sinceridade aí dentro de você. Você já esteve em um lugar cheio de pessoas, conversas, risadas, tudo aparentemente normal, mas mesmo assim sentiu que não fazia parte daquilo? Como se você estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse? Essa frase: "Eu sinto que não pertenço a este lugar", parece simples. Muita gente diz isso como um desabafo, mas quando ela sai da boca de um escolhido, ela carrega algo muito mais profundo. Porque isso não é sobre rejeição social, não é sobre timidez, não é sobre não se encaixar, é sobre memória espiritual. É como se algo dentro de você soubesse, mesmo que você nunca tenha entendido, que você não foi feito para viver no mesmo nível que a maioria vive. Você começa a perceber que certas conversas te cansam, que ambientes te sufocam, que coisas que antes pareciam normais, agora já não fazem mais sentido. E aí vem aquela sensação estranha: tem alguma coisa diferente em mim. Mas escuta isso com atenção. Não tem nada de errado com você. Na verdade, isso pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está te separando. A Bíblia já falava sobre isso em João 15:19. "Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele, mas vocês não são do mundo, eu os escolhi." Percebe? Essa sensação de não pertencimento não é um problema, é uma direção. É Deus, aos poucos, te afastando daquilo que não faz mais parte do teu propósito. Mas eu quero saber de você. Você já se sentiu assim? Como se estivesse deslocado, mesmo estando no meio de todos? Se sim, escreve aqui nos comentários: "Eu nunca me senti parte deste mundo." Porque quando você declara isso, você começa a entender que não está sozinho. E isso é só o primeiro sinal. O próximo vai explicar por que você sente coisas que ninguém ao seu redor consegue explicar.
Segunda frase dos escolhidos: eu sinto as coisas antes mesmo de acontecer. Agora me responde uma coisa. Você já teve aquela sensação estranha de saber que algo ia acontecer antes mesmo de acontecer, como um aperto no peito sem motivo, uma inquietação do nada, ou até um sonho tão real que depois se confirmou? E quando você tentou explicar isso para alguém, disseram que era exagero, coisa da sua cabeça ou coincidência. Mas no fundo, você sabia que não era. Essa frase, eu sinto as coisas antes mesmo de acontecer, não é comum. Quando um escolhido diz isso, não está falando de intuição normal. Está falando de sensibilidade espiritual ativada. É como se você tivesse um radar dentro de você que percebe antes, sente antes, capta antes. Você entra em um ambiente e sente que tem algo errado. Você olha para uma pessoa e percebe algo que ninguém mais percebe. Você pressente situações antes mesmo de qualquer sinal aparecer. E isso, muitas vezes, cansa, porque você sente coisas que ninguém explica, percebe coisas que ninguém vê e carrega um peso que nem sempre consegue compartilhar. Mas escuta isso com muita atenção agora. Isso não é fraqueza, isso é direção. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nem todo mundo vai entender mesmo, porque isso que você sente não é natural, é espiritual. É Deus te dando discernimento, é o Espírito te alertando, te protegendo, te guiando. Mas ao mesmo tempo, isso pode te fazer sentir sozinho, porque quando você fala, poucos entendem, e quando você se cala, parece que está carregando tudo sozinho. Então me diz, você já viveu isso? Já sentiu algo antes de acontecer e depois viu que estava certo? Se sim, escreve aqui: Deus fala comigo antes de acontecer, porque isso pode não ser coincidência. Pode ser o céu tentando te mostrar que você não é comum. E o próximo sinal vai revelar por quê. Mesmo cercado de pessoas, você às vezes só quer uma coisa: paz. Terceira frase dos escolhidos: eu só queria um pouco de paz. Agora deixa eu te perguntar algo mais profundo. Quantas vezes você já parou, respirou fundo e disse, mesmo que em silêncio: eu só queria um pouco de paz? Não paz superficial, não silêncio momentâneo, mas uma paz de verdade, dentro da alma. Essa frase parece simples, mas quando ela sai da boca de um escolhido, ela carrega cansaço espiritual acumulado. Porque você não está cansado só fisicamente. Você está cansado de sentir demais, cansado de ambientes pesados, de pessoas complicadas, de carregar emoções que nem são suas, de guerras internas que ninguém vê. Você entra em um lugar e sente o clima, percebe tensões, absorve energias e sai de lá mais esgotado do que entrou, sem entender exatamente o porquê. E aí chega um momento em que tudo que você quer não é reconhecimento, não é dinheiro, não é status, é paz. Mas escuta isso com atenção agora. Esse desejo não é fraqueza, é um sinal. É sinal de que a sua alma já não suporta mais viver no meio do caos. É sinal de que Deus está te chamando para um nível diferente. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Percebe? Esse cansaço que você sente não é o fim, é o início de uma mudança. É como se a sua alma estivesse dizendo: eu já não pertenço mais a esse tipo de vida. E isso acontece antes de Deus te levar para uma nova fase. Mas me diz com sinceridade, você já chegou nesse ponto de só querer paz acima de qualquer coisa? Se sim, escreve aqui: eu só quero a paz que vem de Deus. Porque quando você reconhece isso, você se aproxima exatamente daquilo que a sua alma está buscando.
E o próximo sinal vai explicar algo ainda mais profundo. Porque, mesmo sem entender tudo, você sente que existe um propósito enorme dentro de você. Quarta frase dos escolhidos. Eu sei que tenho um propósito, mas não sei qual é. Agora, presta muita atenção nisso, porque essa frase aqui mexe com algo muito profundo dentro de quem é escolhido. Você já sentiu, lá no fundo, que a sua vida não pode ser só isso? Trabalhar, resolver problemas, sobreviver e repetir tudo de novo no dia seguinte? Como se existisse algo maior te esperando, mas você não consegue enxergar exatamente o quê? E aí vem essa frase. Eu sei que tenho um propósito, mas não sei qual é. Isso não nasce da mente, isso nasce da alma. É como se uma parte de você já soubesse, mas outra parte ainda não conseguiu acessar. E isso gera um conflito estranho, porque você sente que foi chamado para algo grande, mas ao mesmo tempo se vê perdido, sem direção, sem clareza. Mas escuta isso agora com muita atenção. Essa confusão não é atraso, é processo. Deus não revela tudo de uma vez. Ele prepara primeiro e revela depois. Porque se você visse hoje tudo aquilo que Ele tem preparado, talvez nem acreditasse ou até duvidasse de si mesmo. Por isso, Ele vai te conduzindo aos poucos. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Percebe? O plano já existe. O propósito já está definido. Só ainda não foi totalmente revelado para você. E sabe por quê? Porque antes de viver o propósito, você precisa ser preparado para ele. Cada dor que você viveu, cada fase de confusão, cada momento em que você se sentiu perdido, nada disso foi por acaso. Tudo isso está moldando você para o momento em que tudo finalmente vai fazer sentido. Mas me diz com sinceridade, você já sentiu isso? Que existe algo grande dentro de você, mas ainda não sabe exatamente o que? Se sim, escreve aqui. Eu sei que Deus tem um propósito para mim, porque reconhecer isso é o primeiro passo para começar a viver. E o próximo sinal é ainda mais forte, porque mostra o momento em que esse propósito deixa de ser só uma sensação e começa a se tornar um chamado. Quinta frase dos escolhidos. Tem algo me chamando, mas eu não sei para onde ir. Agora, presta atenção nisso, porque aqui as coisas começam a mudar de nível. Uma coisa é sentir que existe um propósito. Outra coisa é começar a sentir que algo está te puxando. Você já teve essa sensação? Como se ficar onde você está já não fosse mais suficiente. Como se algo dentro de você dissesse, você precisa se mover. Você precisa sair disso. Você precisa ir além. Mas ao mesmo tempo, você não sabe para onde ir. E isso confunde. Porque não é uma vontade comum. Não é só desejo de mudança. É algo mais profundo, mais forte, quase impossível de ignorar. Essa frase, tem algo me chamando, mas eu não sei para onde ir, é um dos sinais mais claros de que o chamado começou. Não é mais só uma sensação. Agora é um movimento interno. É como se Deus estivesse te tirando do lugar, antes mesmo de te mostrar o destino. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Deus raramente mostra o caminho completo. Ele mostra o próximo passo. Porque o propósito não é só sobre chegar, é sobre confiar enquanto caminha. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Percebe? Você não precisa entender tudo agora. Você precisa apenas obedecer ao movimento que já começou dentro de você. Essa inquietação que você sente, essa vontade de mudar, essa sensação de que algo novo está chegando, não é ansiedade, é direção. Mas ao mesmo tempo, isso pode dar medo, porque sair do conhecido, sem saber o que vem depois,
exige fé. Então me diz, você já sentiu isso? Como se algo estivesse te chamando, mas você ainda não consegue ver o caminho? Se sim, escreve aqui: Deus está me guiando, mesmo sem eu entender. Porque isso pode ser o início de uma nova fase, uma fase onde tudo começa a se alinhar. E o próximo sinal é ainda mais forte, porque revela porque, mesmo nos seus piores dias, você simplesmente não consegue desistir. Sexta frase dos escolhidos: mesmo cansado, eu sinto que não posso desistir. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já chegou no seu limite, pensou em desistir, sentiu que não tinha mais forças, mas mesmo assim, continuou, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender o porquê, algo dentro de você dizia: não para. Essa frase, mesmo cansado, eu sinto que não posso desistir, é uma das mais fortes que um escolhido pode dizer. Porque isso não é força normal, não é motivação, não é disciplina, não é teimosia, é algo mais profundo, é força espiritual. Você já percebeu isso? Teve momentos em que você disse: agora acabou, eu não consigo mais. Mas no dia seguinte, você levantou, continuou, sobreviveu a coisas que, sinceramente, deveriam ter te quebrado. E aí vem a pergunta: de onde veio essa força? Porque se dependesse só de você, você já teria parado há muito tempo. Mas escuta isso com muita atenção agora. Essa força não vem de você, vem de Deus em você. Em Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Essa força que te levanta, esse impulso que te faz continuar, essa resistência que você nem consegue explicar, é o Espírito Santo te sustentando. É Deus dizendo, mesmo em silêncio: você ainda não terminou, eu estou com você. E talvez você nunca tenha percebido isso dessa forma. Talvez você achasse que era só resistência, ou simplesmente ter que aguentar. Mas não. Isso é um sinal claro de que existe algo maior sustentando você. Porque quem não tem propósito, desiste fácil. Mas quem foi escolhido pode até cair, mas não permanece no chão. Então me diz, você já viveu isso? Já quis desistir, mas algo dentro de você não deixou? Se sim, escreve aqui: eu não desisto porque Deus me sustenta. Declara isso, porque essa força que você sente não é comum. E o próximo sinal vai explicar algo que talvez você ainda não entenda. Porque, mesmo com tudo aparentemente igual, você sente que está mudando por dentro. Sétima frase dos escolhidos: eu sinto que estou mudando, mas ninguém percebe. Agora me responde com o coração aberto. Você já sentiu que algo dentro de você mudou, mas ninguém ao seu redor percebeu? Por fora, tudo parece igual. Mesma rotina, mesmas pessoas, mesmos lugares. Mas por dentro, você já não pensa igual, já não sente igual, já não reage como antes. E aí vem aquela sensação estranha: eu estou mudando, mas parece que ninguém vê isso. Essa frase revela algo muito profundo, porque existem mudanças que não começam do lado de fora, elas começam no espírito. Antes de Deus transformar a sua vida por fora, Ele transforma você por dentro. E esse processo é silencioso. Ninguém vê suas lutas internas, ninguém percebe suas renúncias, ninguém entende as batalhas que você venceu sozinho. Mas você sabe que coisas que antes te prendiam já não têm mais o mesmo poder. Sabe que pensamentos antigos já não fazem mais sentido. Sabe que algo dentro de você está sendo alinhado, mesmo que lentamente. E aqui está a chave que muita gente não entende. Toda transformação verdadeira começa invisível. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Percebe? O novo começa primeiro dentro e só depois aparece fora. Mas esse processo pode ser solitário.
Porque enquanto você está mudando, o mundo ao seu redor continua o mesmo. E isso dá a sensação de estar vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Mas escuta isso com atenção. Isso não é confusão. É transição. É Deus te preparando para uma nova fase, mesmo que ninguém ainda esteja vendo. Então me diz, você já sentiu isso? Como se estivesse mudando por dentro, mas ninguém ao seu redor percebesse? Se sim, escreve aqui. Deus está me transformando por dentro. Porque quando a transformação começa no invisível, é só questão de tempo até ela se manifestar no visível. E o próximo sinal talvez seja um dos mais dolorosos de todos, porque revela algo que muitos escolhidos carregam em silêncio: a sensação de não ser totalmente compreendido por ninguém. Oitava frase dos escolhidos: ninguém realmente me entende. Agora me diz, com sinceridade, quantas vezes você já sentiu que, por mais que esteja cercado de pessoas, no fundo, ninguém realmente te entende? Você até tenta explicar o que sente, tenta se abrir, tenta colocar em palavras o que está dentro de você. Mas parece que falta algo, como se as pessoas ouvissem, mas não compreendessem de verdade. E aí vem essa frase silenciosa, que muitas vezes você nem fala em voz alta. Ninguém realmente me entende. Essa dor é mais comum do que parece entre os escolhidos, porque você não é superficial. Você sente profundamente. Você pensa além. Você percebe coisas que a maioria nem nota. E como explicar isso para quem nunca sentiu? É como se existisse uma parte de você que ninguém consegue acessar completamente. E isso, com o tempo, gera uma solidão diferente. Não é falta de pessoas, é falta de conexão verdadeira. Mas escuta isso com muita atenção agora. Isso não significa que você nasceu para ser sozinho. Significa que você ainda não encontrou pessoas na mesma frequência espiritual que você. A Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Percebe? Conexão verdadeira só acontece quando há alinhamento. E muitas vezes, Deus permite esse período de solidão, não para te ferir, mas para te preparar, para te ensinar a se conhecer, para fortalecer sua identidade, para que quando as pessoas certas chegarem, você esteja pronto. Porque sim, elas vão chegar. Pessoas que vão te entender, te reconhecer e se conectar com você de uma forma que você nunca experimentou antes. Mas antes disso, você precisa entender algo. O fato de você não ser compreendido por todos não te faz estranho, te faz diferente, e diferença é marca de quem foi separado. Então me diz, você já sentiu isso? Como se ninguém realmente conseguisse te entender por completo? Se sim, escreve aqui. Deus conhece meu coração, mesmo quando ninguém entende. Porque mesmo quando o mundo não compreende, Deus entende cada detalhe de quem você é. E agora, chegamos ao sinal mais forte de todos. A frase que não apenas revela quem você é, mas mostra que existe algo sobrenatural te sustentando até hoje. Nona e última frase dos escolhidos. Tem algo dentro de mim que não me deixa parar, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Agora presta muita atenção nisso, porque essa frase aqui não é só uma frase, é uma revelação. Quantas vezes você já chegou no fundo do poço, sem forças, sem esperança, sem direção, e mesmo assim, algo dentro de você não deixou você parar? Mesmo quando sua mente dizia, chega, mesmo quando seu coração estava cansado, mesmo quando ninguém estava ali por você, você continuou. E talvez você nunca tenha entendido o porquê, mas hoje você vai entender. Essa frase, tem algo dentro de mim que não me deixa parar, é o maior sinal de todos, porque ela revela algo que muita gente não percebe. Você não está se sustentando sozinho. Existe algo dentro de você, maior do que você. Uma força que aparece quando você não tem mais força. Uma voz que te levanta quando você quer ficar no chão. Uma presença que não te abandona.
nem nos seus piores dias. E essa força tem nome. É Deus. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Percebe? Não é coincidência você ainda estar de pé, não é sorte, não é acaso, é sustento espiritual. É Deus te carregando, mesmo quando você nem percebe. E aqui está algo muito forte. Muita gente já teria desistido se tivesse passado pelo que você passou. Mas você não desistiu. Sabe por quê? Porque existe um propósito sobre a sua vida que ainda não terminou. E Deus não permitiria que você chegasse até aqui para parar agora. Então me responde: quantas vezes você quis desistir, mas algo dentro de você não deixou? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui: foi Deus que me sustentou até aqui. Declara isso, porque essa não é só uma frase. É a prova viva de que você não foi abandonado, e sim escolhido. Se você chegou até aqui, para por um segundo e pensa nisso. Quantas pessoas começaram esse vídeo, mas não chegaram até o final? Agora olha para você. Você permaneceu. E isso não é coincidência, porque a verdade é uma só. Nem todo mundo suporta ouvir esse tipo de mensagem até o fim. Só permanece quem sente, quem reconhece, quem carrega algo dentro de si que não consegue ignorar. Então me responde com sinceridade. Quantas dessas frases você já disse? Quantas delas descreveram exatamente o que você sente, o que você vive, o que você nunca conseguiu explicar? Porque se você se identificou com várias delas, talvez isso não seja só identificação, talvez isso seja confirmação. Confirmação de que a sua dor não foi em vão. Confirmação de que você nunca esteve perdido. Confirmação de que existe, sim, um propósito sobre a sua vida. E talvez você esteja aí agora, com o coração apertado, com os olhos cheios de lágrimas, ou simplesmente em silêncio, mas sentindo que essa mensagem foi feita para você. E se foi assim, recebe isso agora. Você não está sozinho, você não foi esquecido, você não é comum, você é alguém que foi moldado, preparado e sustentado por Deus até aqui. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Se puder, feche seus olhos e apenas receba. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu viste cada lágrima, cada noite em silêncio, cada luta que ninguém viu. Pai, fortalece agora os Teus escolhidos. Aqueles que estavam cansados, renova as forças. Aqueles que estavam confusos, traz clareza. Aqueles que pensaram em desistir, traz um novo fôlego de vida. Senhor, confirma no coração deles que nada do que viveram foi em vão, que cada dor fez parte de um processo, cada silêncio fez parte de um preparo, cada luta fez parte do propósito. Que eles sintam agora a Tua presença, Teu cuidado, Teu sustento, e que a partir de hoje eles caminhem com mais fé, mais força e mais certeza de que foram escolhidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você recebeu essa oração, escreve aqui nos comentários: eu recebo, eu sou escolhido por Deus. Declara isso. E agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse vídeo falou com você, não guarda isso só para você. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama, como uma forma de selar esse momento, como um compromisso espiritual, porque pode ter alguém perto de você precisando exatamente dessa mensagem. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso faz com que essa palavra alcance mais vidas, mais escolhidos, mais pessoas que estão vivendo exatamente o que você vive. E nunca se esqueça, se você disse essas frases, se você sentiu tudo isso, não é coincidência, é Deus te lembrando quem você é. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe,
te guarde e te fortaleça. Até a próxima.